E aí, Chip Dogs, pista quente? É isso aí, galera. Hoje eu vou trazer para vocês 5 habilidades, 5 skills extremamente necessários para uma situação de caos urbano, uma ruptura social ou uma guerrilha urbana, beleza? Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você dar aquela moral, isso vai me ajudar bastante a fazer esse canal dar uma alavancada e assim eu consigo trazer mais conteúdo para você. Se você que não foi inscrito, se inscrever, e você que já foi inscrito, já deixa o seu like aí e ajuda a compartilhar este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e aí eu consigo alavancar esse canal e trazer mais conteúdo para você. Posso contar contigo? É isso aí, já aproveita esse intervalo aí e já deixa o like no vídeo. Pessoal, eu quero começar o nosso vídeo falando sobre um case, uma ocorrência que aconteceu, o que foi considerado um dos maiores episódios violentos da história do nosso país, que aconteceu no ano de 2017 no Espírito Santo. Bom, foi uma greve da polícia aí, que nós devemos dar valor aí às nossas instituições policiais, né? Eu sei que já ouvi tanto mimimi, eu sou instrutor de armamento e tiro, já estive na linha de frente orientando, auxiliando, apoiando e instruindo policiais civis, militares e até federais a terem maior proeficiência com os seus equipamentos. E eu valorizo sim esse profissional que dá a vida para que, de uma forma muito mal remunerada, para que hoje você exerça tenha uma certa segurança, lógico, dentro das limitações do Estado, porque o Estado não oferece a segurança necessária, né, e condições necessárias tampouco para esses profissionais trabalharem. A greve foi decorrente a uma solicitação, uma reivindicação de salários atualizados, pois já não havia uma atualização por alguns anos, e melhores condições de trabalho. Antes que alguém venha falar, mas você tem que trabalhar por vocação, servir e... Pô, meu amigo, o negócio é o seguinte, vocação não bota comida na mesa, então se você estiver pensando por aí, é melhor rever seus conceitos, né, porque o policial, ele coloca a vida dele em risco por muito pouco, sinceramente por muito pouco, quando nós temos aí aquela relação de perigo e risco à vida a benefícios financeiros. Pô, chega a ser ridículo, mas enfim, isso é papo para uma outra conversa. Então, a greve ela teve início no dia 4 de fevereiro de 2017 e no dia mais violento, no dia 11 de fevereiro de 2017, foram registrados 20 homicídios em apenas 24 horas, 21 homicídios em apenas 24 horas. Um total de mortes de mais de 140 homicídios. Aí tiveram saques generalizados, arrastões, roubos, homicídios, né? Inclusive teve até um político, não lembro se foi um vereador ou se foi um deputado, que foi flagrado por câmeras de vigilância levando uma televisão no lombo, né, num saque a uma rede, não lembro se foi de supermercados ou enfim. Esses dias, o que eu quero dizer com isso? Esses dias foram realmente tensos, né? Então foi literalmente uma situação de ruptura social, foi literalmente uma situação de guerra urbana. Uma outra situação, essa eu estive presente, essa eu posso falar pessoalmente que eu estava lá, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, quando houve aquela enchente onde não havia mais lei, praticamente. A segurança pública não dava conta, afinal de contas foi um caos generalizado. E os policiais, cara, por isso que eu falo, força e honra, tamo junto, guerreiros. Porque eu vi meus amigos da Polícia Civil, alguns da Polícia Militar que eu conhecia lá, trabalharem praticamente 24 horas com em torno de 2, 3 horas de descanso. Muitas vezes trabalhavam até fora dos seus horários para tentar manter o pouco de segurança que poderia ter. Naquele momento, qualquer um que tivesse um equipamento de equalização de força, você sabe do que eu estou falando, né? Foi orientado a levar para garantir a sua segurança. Afinal de contas, saques a residências estavam acontecendo a todo momento. Isso aí eu vi, eu presenciei, eu ouvi diversas histórias. Eu vi na rua onde 7 horas da noite as portas do comércio estavam fechando em Porto Alegre, centro de Porto Alegre, e eu perguntei, pô, mas eu só queria comer um pão aí, porque eu tô com ração militar aqui, nós já levamos ração para 7 dias, estávamos com uma equipe de resgate voluntário, com o cão farejador, o Duque, né, e
eu queria comer um pão com mortadela, um pão com um queijinho, um presunto, passei na padaria, 7 horas da noite, era 7h05, já tava fechando, e eu falei, cara, mas não dá só, pô, não, 7 horas acabou, virou terra sem lei, a segurança pública não tá dando conta, e realmente não tava dando conta, não é culpa deixar bem claro aqui, dos nossos irmãos, não é culpa deles, afinal de contas, é quantitativo, estamos falando de quantitativos, né? Então o Estado não conseguia suprir a segurança numérica com relação à população e registros de ocorrência dentro daquele período, né? É caos total, é uma situação de caos. Então, pessoal, o que você precisa saber numa situação como essa? Bom, já começa por aí. O item número 1 que você precisa saber, consciência situacional. Bom, isso aí serve para qualquer situação, em qualquer momento. Você precisa ter a sua consciência situacional em dia. Afinal de contas, você precisa estar ligado no modo ali, numa visão 360, acerca de tudo que está acontecendo ao seu redor. Isso daí não só numa guerrilha urbana, como em qualquer situação. No seu dia a dia, você está dirigindo, ou você está entrando em algum estabelecimento, ou andando numa rua, fazendo compras na rua, você tem que estar ligado numa visão 360 graus. Bom, eu costumo dizer que meu alerta está sempre no amarelo ali, minhas luzes de alerta verde, amarelo, vermelho estão sempre no amarelo ali, sempre em qualquer situação. Relaxo um pouco mais quando eu entro na minha porta, tranco ali tudo e não fico um pouco mais tranquilo. Fora isso, botei o pé na rua, eu tenho que ficar ligado em padrões de movimento, rotas de fuga, rotas de escape, o que está acontecendo na rua, barulhos excepcionais, pô, eu ouvi um estouro, eu ouvi um movimento, pô, ontem mesmo saindo na rua, eu ouvi um motoqueiro parado do lado de um carro, parado na esquina com o alerta ligado. Então eu estava dirigindo na direção e já fiquei observando ali qual era a situação, o que poderia estar acontecendo ali. Estavam conversando ou estava acontecendo alguma coisa? Então depois cheguei, me aproximei, estava só conversando, meti o pé, senão, meu irmão, pega o carro, passa por cima e meu irmão responde depois. Mas vai pro seu canto. Bom, outro skill que você precisa ter, skill número 2. Combate urbano, técnicas de combate urbano. O que você precisa saber para você se salvaguardar ou até mesmo você guardar ou proteger a sua família? Eu sempre falo isso nos meus vídeos, você precisa saber se defender a si e a sua família. Tamanho não é documento. Tem um amigo meu que tem 1,1 m o moleque é um faixa preta de jiu-jitsu. Mas eu não sou faixa preta. Cara, beleza, não precisa ser, mas faça alguma coisa, levanta da cadeira. O sedentarismo não vai te levar a lugar nenhum. Não é o moleque que tem 1 metro e um biscoito. É muito mais habilidoso do que o cara que tem 1,5 m, 2... 1,5 m. O cara que tem 2 metros ali, pô, é um pangaré. Tá ali com sem nenhum tipo de preparo físico, não treina, não tô nem falando com relação à gordura visceral, aquela barriguinha, isso não tem nada a ver, isso vai chegando numa certa idade vai acabar adquirindo, mas se você tem habilidade, eu conheço um cara que é instrutor de Kali, o cara tem uma circunferência abdominal avantajada, mas o cara é ágil para um caramba, o cara pratica, mas ele gosta de comer, mas o cara é bom, então aprenda a lutar, isso aí é o skill número 2. Bom, além da habilidade com equipamentos equalizadores de força, lâminas, é muito importante você ter conhecimento também. Falar nisso, olha só que legal, essa é a lâmina Sheepdog, vocês já conheciam? Não, porque eu não apresentei ainda. Esse equipamento, essa ferramenta, não vou evitar ficar usando a palavra para não tomar banho aqui no Shadow Ban, aqui na plataforma. Esse equipamento aqui foi desenvolvido por mim. É uma lã de 14,5 centímetros num clip point, numa 4 milímetros de dorso, full tang. Eu vou cabear com paracorde, né? É um equipamento, uma ferramenta que ela em breve vai estar disponível, né, para comercialização, tá? Eu projetei cada detalhe desse equipamento aqui de acordo com o que eu achei que fosse mais necessário. Uma guarda impecável, tá? Uma empunhadura impecável. Ela tem um apoio, né, para você ter uma empunhadura firme com Skull Crusher, ou Bone Crusher, alguns chamam de Bone, eu chamo de Skull Crusher. Bom, ela tem um finger choy aqui na frente para trabalhos manuais, caso seja necessário. A afiação convex,
mesma fiação do machado, clip point com um fio fake no dorso, onde você pode até fazer um fio verdadeiro aqui, caso você prefira, e eu ainda tô finalizando, a única coisa que falta para finalizar, para entregar esse produto para venda é a bainha. Então, tenha conhecimento, domine essas técnicas de manuseio desse tipo de equipamento. Um outro equipamento, ó, uma lâmina dobrável é essa daqui. Essa que eu utilizo no meu dia a dia. Essa daqui é a Rigiflex Cyber, da Cutelaria Simo. Tem desconto, sempre falo nos meus vídeos aí, 20% de desconto, é um belo de um desconto. Vou falar assim porque eles me fortalecem mais do que justo. Então, galera, pô, 20% de desconto nesse equipamento aqui, é um ótimo equipamento também. Tanto, né, com um grip aqui, um finger grip no dorso dela. É uma lâmina bastante interessante, muito bonita por sinal. 20% de desconto utilizando o cupom SHIPDOG. Vamos aprender a escrever SHIPDOG, que a galera às vezes reclama. É com CH? É chip de microchip? Não. SHIPDOG. E outra coisa que você precisa aprender é fatiar o terreno. Você tem que escanear todo o seu redor para ir poder ganhando terreno. Fatiar para fazer o room cleaning, a limpeza ali dos cômodos, né? Para você ir ganhando área caso haja invasões e por aí vai. Beleza? Então vamos lá. Terceira skill. Você precisa conhecer técnicas de armazenamento e purificação de água, armazenamento de refeições, água. Isso aí qualquer sobrevivencialista é o mínimo que tem que saber. Você ter suas reservas, você saber o que você levar numa mochila 72 horas, alimento leve, não vai levar um pote de arroz, pelo amor de Deus, né? Eu já mostrei aqui outro dia, bom, eu deixo para mostrar outro dia novamente, alguns dos alimentos que eu levo. Tem um vídeo meu anterior aí, que eu mostro, inclusive, o que eu levo. Barrinhas de cereais são uma ótima opção, tô falando uma mochila 72 horas, né? Água sempre você tem que ter e aprender a purificar água. Bom, eu gosto muito de clorim. O próprio cloro é uma opção. Eu tenho um vidrinho de Nelsoro. Eu tinha que deixar essas coisas próximas aqui, mas pô, você pode visualizar, né? Pô, mentaliza aí, um vidrinho de Nelsoro, aquele negócio de botar no nariz, cheio de cloro. 5 gotinhas de cloro por 1 litro, deixar por meia hora ali, ó, bebe essa água que tá tranquilo. O clorim, a mesma coisa, um comprimido de clorim por litro, deixar meia hora ali decantando e já era. Daqui a pouco você pode beber essa água tranquilamente. Ou aquele filtrinho, se você tiver como ter aquele filtro lá que todo mundo conhece, filtro Sauer, né? Sauer. Eu acho que eu tenho um por aqui, em algum lugar, eu deixo ele em uma das minhas mochilas. Tá em uma das, já sei qual mochila tá, mas eu geralmente levo clorim. Clorim tá sempre comigo. Beleza? Então, ter essa habilidade de purificação de água e armazenamento de alimentos é um skill extremamente necessário, beleza? Outra situação que você precisa conhecer é saber, caso você não tenha nada disso, como encontrar esses tipos de alimentos. Você conhecer rotas alternativas para você chegar a determinado local onde você sabe que vai ter alimentos armazenados, beleza? Então, é necessário você ter aí um mapa de armazenamento e localização de alimentos, caso você não tenha os seus armazenados, beleza? Quarto skill, extremamente necessário, falo isso aí, o cara tem que saber. Você precisa conhecer APH, você conhecer algumas habilidades, você ter algumas habilidades, né, de primeiros socorros, o suporte básico de vida, você saber fazer um RCP bem feito, uma manobra de Heimlich, né, uma manobra de desengasgo, o que você fazer no caso de uma queimadura, você saber reconhecer a respiração, se a pessoa está respirando, se é um engasgo, não está respirando, como você vai proceder, né? Então esse tipo de APH, esse tipo de primeiros socorros, ele é extremamente necessário, e o APH tático, né, que é um pouco mais invasivo, aí a gente fala sobre hemorragias. Na verdade, a hemorragia já entrou agora no protocolo de suporte básico de vida, né, porque é uma das ocorrências que mais pode levar ao óbito, né, porque é sangramento massivo, né. O sangramento massivo, você precisa dominar a tática de stop the bleed, de estancamento, de sangramento, para que você consiga aí ter êxito em salvar uma vida. Aplicação de toniquete,
o que fazer no caso de uma ruptura de tecido através de uma laceração, ou um ferimento esviscerante, ou mesmo ali uma fratura exposta. Então você tem que saber o que fazer nessas condições, beleza? Então o quarto skill aí é o APH, os primeiros socorros, beleza? Quinto skill, não menos importante, você precisa conhecer aí técnicas de comunicação e psicologia de conflito. Tá, o que isso quer dizer? Vamos lá. Você está numa situação de conflito, como eu falei, ruptura social aí numa guerrilha urbana. Como dialogar, como conversar, se é que há possibilidade, sempre há. Isso é psicologia. Agora, como deve ser trabalhada essa psicologia da comunicação? Isso é um assunto aí bastante complexo, porque envolve uma série de situações. A psicologia da comunicação, ela é trabalhada em negociações para sequestros, grupos terroristas e tal. E cada qual vai ter uma tomada, né, de atitude diferente da ocorrência em questão. Cada ocorrência requer uma medida diferente. Estamos falando aqui numa situação de ruptura social, né? Estamos falando de uma situação de caos. Então, algumas medidas devem ser tomadas em caso de uma abordagem, por exemplo, ou mesmo uma invasão, invadiram sua casa. E agora, o que você vai fazer? Bom, a questão número 1, você nunca pode demonstrar um discurso, você nunca pode apresentar um discurso inflamatório, um discurso arrogante. O contato visual, ele deve ser evitado por um período muito prolongado. Você olhar é uma coisa, você encarar é uma outra completamente diferente. Numa situação de encarada, por exemplo, o agressor ele pode se considerar ameaçado e tomar essa atitude como uma atitude hostil. E aí, meu camarada, o bagulho vai ficar mais estreito. Então, a medida que você deve tomar nesse tipo de comunicação, preferencialmente, deve ser uma atitude de submissão. Não é vergonhoso, é uma atitude de você vai manter ali a sua vida, né, salvaguardada, com um discurso respeitoso, calmo e não inflamado. Essa mesma comunicação deve ser clara e respeitosa. Você deve respeitar, a sua comunicação deve ser clara, objetiva, e a sua escuta tem que ser ativa. Deixa falar, deixa falar. E aí você consegue negociar. Interromper. O agressor está falando, você interrompe, só vai inflamar cada vez mais. Isso a gente vê até numa discussão corriqueira em casa, até mesmo entre casais, né? Não querendo comparar a sua cônjuge aí com uma atitude hostil. Deixa isso pra lá. Você deve demonstrar empatia. Essa questão, essa conexão, essa questão da empatia pode trazer uma comunicação entre os grupos e uma conclusão. E, inclusive, no final de contas, quando a ideia é buscar uma solução efetiva, você deve sempre procurar trazer soluções pacíficas e garantias de segurança. Tá tudo bem, eu sair daqui, ninguém vai fazer nada com vocês. Depois a atitude que te couber, seja o que vier. Então essa comunicação, ela é um assunto a ser abordado, um assunto a ser trabalhado, né, mais a fundo aí. É bem complexo esse assunto, demanda uma série de situações, de posicionamentos, e se você se interessar pelo assunto, você pode procurar até alguns cursos de psicologia de negociação de conflitos. Isso aí ajuda bastante, é um curso bastante interessante que você pode procurar. Soluções de conflitos e psicologia em soluções de conflitos, comunicação e solução de conflitos, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, e já aproveita, deixa aquele like, já compartilha entre os amigos, e se você não for inscrito, mais uma vez peço que se inscrevam no canal. Vou deixar aqui, inclusive, o link de desconto das botas Caluce. Você que está procurando uma bota tática, uma bota operacional ou uma bota para o seu dia a dia, vem na Caluce, no cupom SSV10, e você vai ter o produto que você está procurando, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo Pista Quente.